Tem um título enigmático e, à partida, enganador. Perigo, duas caras. Saiba como se defender das pessoas que lhe fazem mal. Isto porque as pessoas nem sempre são o que parecem e parecem ter cada vez mais um lado escondido. Será assim? Pergunta para Margarida Viatias, autora deste livro. Bem-vinda de novo à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. É uma honra, ainda por cima é um tema que as pessoas nem sabem a proximidade com que às vezes lidam diretamente com este tema. De quem é que falamos neste livro? Neste livro falamos das pessoas com duas caras, narcisistas, ou seja... Egocêntricas, egoístas, que são viciadas em culpar, em criticar, em discutir, mas isto de uma forma muito constante, muito repetida. E elas, a maior parte das vezes, nem sequer percebem que o fazem. Isso é um mecanismo de defesa, por vezes? O narcisismo é um mecanismo de defesa e tem uma razão. Eu não vou já desvendar qual é a razão logo no início da entrevista, vamos deixar para daqui a pouco, mas existem várias razões para que as pessoas tenham esta necessidade de apontar os defeitos, de apontar as falhas dos outros e de estar constantemente insatisfeitas também, cronicamente insatisfeitas. Nada lhes corre bem. Nada lhes corre bem, os outros são culpados de tudo aquilo que lhes acontece, têm sempre qualquer problema, nunca conseguem sentir-se gratas mesmo. Nem realizadas. Nem realizadas. Depois têm também um sentimento de superioridade, muito próprio do narcisismo, não é? Gostam muito que os outros as sirvam, gostam muito de ter um tratamento favorável. Pois também. Isso piora quando há pessoas desse género em situações de comando ou em situações de chefia ou de coordenação. Exatamente, que não são líderes propriamente ditos, são déspotas, não é? E quem está sob esse controle sofre muito e é complicado lidar com essas situações. Por isso é que há aquela grande diferença entre o líder e o chefe. Exatamente, grande diferença. O líder, por exemplo, para quem não percebeu, o líder é... Poucos sabem o que é um líder. É alguém que consegue implementar regras, mas de uma forma empática. Motivar as suas equipas. Motivar, entusiasmar, que não necessita de apontar defeitos, que não necessita de inferiorizar, nem de incapacitar as outras pessoas. Não tem essa necessidade intrínseca. Apenas quer que os resultados sejam atingidos, define objetivos, consegue ser assertivo, sabe dizer não também, o que é uma grande dificuldade, o que é muito importante, não é? Mas não tem essa necessidade de fazer os outros sentirem-se desconfortáveis ou mal. O chefe muitas vezes tem essa necessidade, não é? Para desculpar os seus próprios erros? Para desculpar os seus próprios erros, porque normalmente o narcisista não assume responsabilidade, não consegue assumir que errou, que é imperfeito, que não é dono da verdade. Estas são características, traços do narcisismo, não é? Eu sei tudo, tu não sabes nada, eu faço tudo bem, tu fazes tudo errado, eu consigo, tu não consegues sem a minha ajuda. É mais ou menos isto. Portanto, é incapacitar os outros. É essa necessidade. E há muitos chefes assim mesmo. Chefes no trabalho e às vezes aquela expressão que nós havíamos antigamente, chefes de família, não é? Também. E chefes na pior acessão da palavra. Exatamente, até. Na pior acessão. Estes egocêntricos olham só para o seu umbigo, para os seus próprios interesses, não querem saber o que é que se passa ao lado. É um dos traços mais característicos do narcisista. Das quais eles não têm consciência. Não, a maior parte deles não tem consciência. A maioria, digamos, que não tem consciência. É a indiferença total relativamente aos desejos, às necessidades, aos gostos, aos pensamentos dos outros. É como se os outros não existissem. Eu criei uma palavra que é desempatia, que é muito mais do que falta de empatia. É total indiferença. Não existem. Estás aí para me servir, para fazer aquilo que eu quero. Então como é que nós podemos controlar isso?
se nos sentimos atingidos por essa situação. E sentimos, e de que maneira, não é? Até no trânsito, muitas vezes vamos no trânsito e alguém atrás, o sinal bateu verde e nós começamos, por distração, não arrancamos logo e alguém atrás apita repetidamente, não é? Alguém que está com um conflito muito latente dentro dele. O perigo é exatamente esse, Germano. O perigo é nós duvidarmos da nossa percepção e acreditarmos naquilo que aquela pessoa nos está a dizer. Ficamos confusos. Alguém que diz dominados? Que podemos ser controlados e podemos sentir-nos dominados. Primeiro ficamos confusos e pensamos, mas será que esta pessoa tem razão? Será que eu não tenho razão alguma? Será que eu não tenho razão alguma? Exatamente. Será que eu estou a fazer as coisas mal? E duvidamos da nossa percepção e dos nossos juízos de valor. Tendemos, geralmente, a acreditar naquilo que os outros nos dizem. E a acreditar que as outras pessoas são boas. Mas isso é falta de confiança? E que querem, por vezes pode significar isso, falta de autoconfiança. Mas todos tendemos naturalmente a acreditar naquilo que nos dizem e que aquelas pessoas que nos estão a dizer isso querem o nosso bem. Mas, Margarida, e se nós estivermos 100% seguros da nossa razão? Já não nos deixamos levar. Já não é esse o segredo. Isso é um dos mecanismos de defesa. Exatamente. É uma das formas de nos defender, é acreditar mais em nós do que naquilo que os outros nos dizem, não é? Porque o que é que tendemos a fazer? A acreditar e depois, logo a seguir, a tentar satisfazer essa pessoa. Sem sequer, muitas vezes, interrogar, será que está certa? Será que tem razão? E há mecanismos, será que é assim? E há mecanismos para lá chegar? Claro que sim. Pensar, o que é que está a acontecer? Porque é que estou a sentir que alguém me está a contagiar com má energia, muitas vezes. Alguém que tem uma nuvem cinzenta em cima da cabeça e de repente choveu em cima, não é? E as pessoas que estão ao redor apanham chuva também. Portanto, interrogar é um dos mecanismos, não é? Uma das estratégias. Mas tendemos todos nós depois a tentar ir ao encontro, a tentar agradar, não é? Aos outros, a tentar ajudar, tentar apoiar. E aí podemos nos perder. E aí surge o perigo para a nossa autoestima. E agora, Margarida, vamos às razões pelas quais tudo isto acontece. São muitas, Germano, Estamos a falar de educação. São muitas. Eu, na minha experiência... De prepotência. Por exemplo, isso acontece muitas vezes, dizem, eu nunca fui à tropa, mas dizem que, por exemplo, os militares que se serviram perante comandantes déspotas hão de ser igualmente déspotas para os que vêm a seguir. É outro dos perigos, é a identificação com este tipo de comportamentos. As pessoas que convivem com estas pessoas diariamente correm o risco não só de perder a sua autoestima e a autoconfiança e de se desencontrarem delas próprias, mas também de, como não conseguem gerir a situação, porque provoca uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, silencioso. Uma tortura, muitas vezes silencioso, uma tortura psicológica grande em algumas situações, então tendem a identificar-se com esse comportamento. E isto é verdade a nível de muitos contextos, de muitas situações, não só nas relações laborais, digamos, de trabalho, mas também nas relações amorosas, nas relações de amizade e nas familiares. Portanto, digamos que uma pessoa que vive com um companheiro que é muito agressivo e que está constantemente a discutir e a apontar defeitos e a inferiorizar, criticar, não é? Ela tende a... Eu não consigo lidar com esta situação, como é que eu vou fazer? Eu gosto desta pessoa. Isto é o que eu ouço muitas vezes. Eu gosto desta pessoa. E o autor dessas palavras tira algum prazer sádico em relação a isso? Muitas vezes, em muitos casos, sim. Uma das características do narcisista é exatamente o ser castigador. E não só castigador, mas também castra os outros. Por exemplo, eu tenho pessoas que me dizem, o meu companheiro, quando eu digo que me apetece morangos, por exemplo, é só um exemplo, ele diz que disparate, agora a esta hora, morangos, esquece isso. Ou apetece-me ir a qualquer sítio de férias. Ou seja, anular o desejo do terceiro. Okay. Exatamente. Castigadores e castradores também. Mas, como acho que para todo mal há um remédio ou uma solução... Nem sempre. Nem sempre. Bom, vamos pensar que este livro, O Perigo de Duas Caras, deixa-nos um rastro de alguma ilusão nesse sentido, não é?
Há dias para sabermos identificar essas pessoas e a forma como lidar com elas, ou elas também vão alterando o seu próprio comportamento? Olha, Germano, o que se passa é que normalmente o comportamento é muito semelhante entre pessoas que têm este tipo de transtorno, porque é um transtorno de personalidade. Comportamento com traços semelhantes. Tem que ser um comportamento repetido. Eu digo isto muitas vezes porque todos nós, por vezes, estamos mal dispostos, todos nós de repente criticamos Temos os nossos alguém, maus dias. Exatamente. E Isso não significa... e não devemos descarregar para os outros. De todo que não. Mas não significa que sejamos, que tenhamos um transtorno de personalidade narcisista. Tem que haver constância, tem que ser constante, tem que ser repetido. Os traços, todos eles estão aqui neste livro. Inclusivamente tem um exercício que as pessoas podem fazer para tentar perceber se realmente as pessoas que estão à sua volta, sejam amigos, companheiros ou mesmo o chefe ou o líder. Se for chefe, eventualmente pode ser que seja, se for líder, eventualmente não será, mas para tentarem identificar esses mesmos comportamentos. E no final do teste vão perceber se realmente estão ou não a relacionar-se. O problema é se tiverem alguma desagradável surpresa. Sim, podem ter, mas depois o livro apresenta também estratégias para lidar com essa situação. Queres apontar uma ou duas? Todos nós, sim. Por exemplo, o autoconhecimento é muito importante. Tentar perceber porquê? Porque o narcisista, numa primeira fase, tem uma cara. Por isso este livro se chama Duas Caras. Tem uma cara simpática, agradável, empática. Por vezes são os primeiros a estar disponíveis, a ajudar, a apoiar, a serem os melhores amigos. E são realmente, eles mesmos verbalizam: eu sou o teu melhor amigo ao final de uma semana. Ou o teu grande amor, o amor da tua vida. Mas depois cobram? Ao final de uma semana. Cobram também. É outra das características, é a cobrança de tudo isso. E estão sempre disponíveis e podemos logo contar com eles. Mas o que se passa, especialmente nas relações amorosas, é que passado algum tempo, esta pessoa parece que se transforma noutra, completamente diferente. Deixa de estar disponível, começa a cobrar, começa a criticar, começamos a não poder contar com ela, porque nunca está, não é? Começa a ter variações de humor muito repentinas, é outro dos traços também. Começa a estar muito insatisfeita e começa a exigir e a pressionar. Constantemente a pressionar. E o que é que se passa? Se nós percebermos isto, se nós percebermos que esta pessoa nos iludiu numa primeira fase. Iludiu ou desiludiu? Numa primeira fase iludem e depois desiludem. E quanto mais ilusões nós temos, por exemplo, de encontrar o príncipe encantado no virar da esquina, que vai resolver toda a nossa vida e nos vai fazer felizes, príncipe ou princesa, não é? É indiferente. Aí, quanto mais expectativas permitirmos que essa pessoa alimente de forma mágica, não é? Porque algumas alimentam mesmo no género de contos de príncipes e de princesas. Quanto mais permitirmos que isso aconteça, mais nos vamos desiludir. Mas isso é uma fantasia. Pois é, uma fantasia que nós temos de viver com os pés na terra. Claro, por isso o autoconhecimento é tão importante, não é? Se eu tiver a percepção de que me iludo facilmente com aquilo que me dizem e que procuro validação no exterior, aceitação no exterior, resolução dos meus problemas da minha vida e vou buscar a minha felicidade ao exterior, mais facilmente caio nas garras, entre aspas, do narcisista. E nas armadilhas. Podemos nós ser narcisistas e não termos consciência disso? Podemos. Apareceram várias pessoas com este livro na mão a dizer: eu sou isto que está aqui. E normalmente, a maioria das situações, as pessoas não têm consciência. Existe um narcisismo que eu tenho aqui que especificar. Existe um narcisismo saudável, que permite-nos projetar a nossa autoestima, dizer: eu hoje sinto-me muito bem, eu atingi aquele resultado, eu tive a nota X ou Y, aquele projeto correu muito bem, eu sou inteligente, sou giro ou sou gira ou qualquer coisa assim. Isto é saudável, isto é bom, isto é um reforço da autoestima e é maravilhoso quando existe. Agora, depois existe um narcisismo doentio, não é? De um egocentrismo brutal, em que a pessoa, os outros não existem, só existe ela, os interesses dela, os desejos dela, e o mundo está ali,
para os servir. Margarida, sobretudo se estiverem, suponho, em cargos intermédios, ou seja, pode fazer para os de baixo o que não consegue fazer para os de cima. Sim, pode acontecer isso, sem dúvida nenhuma. Nas grandes empresas, então, quando há hierarquias, nota-se imenso esse tipo de situações. Imenso, imenso. Eu acho que cada vez mais. Porquê, Germano? Porque a sociedade está a fomentar este tipo de comportamentos. Constantemente. Nós passamos na rua, vemos outdoors a dizer compre o carro X para ter controle, compre o perfume Y para ter um namorado musculado, não é? ou engraçado. Esta sociedade constantemente está a alimentar este tipo de comportamentos. Portanto, é inevitável que o narcisismo e que o transtorno de personalidade narcisista se aumente também cada vez mais e se denotem comportamentos. Mas aí a publicidade e o marketing têm uma responsabilidade grande perante os nossos próprios comportamentos? Nós deveríamos ser um bocadinho mais seletivos. Sim, seletivos. Mas sabe, com a quantidade de informação que hoje temos, muitas pessoas nem sequer se apercebem do que é que está a acontecer. Nem sequer. E não é só o marketing, é também a nível da comunicação social mas não tem capacidade de discernimento? Têm, mas se calhar têm uma capacidade de discernimento um bocadinho mais reduzida do que teriam há alguns anos atrás, em que a informação não era um bombardeamento constante. E o querer estar à altura, o querer corresponder, o querer ter a imagem ideal, ou quase perfeita, não é? O querer ter sucesso, ter poder, o querer ter uma série de bens materiais que alguns deles não servem absolutamente para nada. Ter fama, não é? E toda a comunicação social, ou muito comunicação social, nem toda, fomenta este tipo de... As pessoas estão a ver televisão, eu duvido que tenham tempo para interrogar, afinal, o que é que está verdadeiramente a acontecer ali. De repente vê-se um estalo, de repente vê-se alguém que diz que ama muito, de repente está outra vez a bater. O que é isto? Amor? Estamos a falar em novelas? Amor, exatamente. Amor, o conceito de amor também me parece que está um bocadinho deturpado, exatamente. Há muitas histórias reais neste perigo Duas Caras. Muitas. Queres partilhar alguma delas? Sim. Em todas as situações... Atenção, nós estamos hoje a falar bastante até agora do mercado de trabalho, mas vamos para trás, se falarmos no caso dos estudantes e dos adolescentes, é igual reflexo do narcisismo. Exatamente. E cada vez mais, não é? Cada vez mais. Aliás, nos ginásios vê-se muito isso, não é? Jovens muito adolescentes, inclusivamente, a fazerem exercício de forma aditiva. Que nem sequer deviam lá estar. Que nem sequer, sim. Eu parece-me que é a partir dos 16 anos, mas vê-se a fazerem exercício de forma quase aditiva, não é? Vê-se que as pessoas hoje em dia... Para serem mais bem aceitos perante os outros. Mais bem aceitos no grupo. Ou melhor aceitos perante os outros. Exatamente. É o exterior que valida as pessoas. Não se validam do interior, mas vão-se validar ao exterior. Portanto, as redes virtuais, exatamente isso, não é? Também fomentam, de certa forma, porque há pessoas que vivem de forma também quase viciante nas redes sociais. Nos youtubers, por exemplo. Sim, e a contar os likes que têm. E se têm poucos, sentem-se de uma forma, se têm muitos, sentem-se de outra forma. Como é que é possível fazer oscilar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, aquilo que pensamos de nós? Então não se pode relativizar exatamente esse gesto social, dizendo que gosto ou que não gosto. A pessoa até pode gostar e pode nem sequer lá pôr nada. Exatamente. Agora, o perigo é que se torne aditivo e o perigo é que a autoestima e a autoconfiança sejam reguladas a partir do exterior e daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros fazem, daquilo que os outros pensam, não é? Porque cria uma dependência relativamente ao exterior. E que sinais é que os pais podem detectar nos filhos adolescentes para perceber que eles vão no caminho errado? Olha, parece-me que o uso responsável de todas as redes virtuais não faz mal, não é? Não tem repercussões... Isso é um bocado a história como o cigarro, não é? Exato. É mesmo definir limites, não é? Muitas vezes os pais têm alguma dificuldade, se não muita, em definir limites no uso dessas mesmas redes virtuais.
Mas uso, passa por aí. mas não abuso. Mas não abuso, exatamente. Agora, relativamente às histórias, Germano, o livro, como disse, tem muitas histórias reais, quer no ambiente de trabalho, quer amoroso, quer de amizade. Posso ler uma delas, por exemplo... Na primeira pessoa. Exatamente, todas elas são tudo histórias verdadeiras, são casos que me passaram pelas mãos e outros que chegaram ao meu conhecimento. Estava a tentar encontrar aqui uma história. Ok, vamos a esta. Cristina e Tomás conheceram-se, apaixonaram-se e começaram a namorar. Mas desde o início que a relação sofreu várias tempestades de ciúmes que motivaram longas e intermináveis discussões. Ora porque Cristina falava com outras pessoas do sexo masculino, ora porque Tomás se encontrava com outras mulheres, ainda que fossem colegas de trabalho. A juntar a tudo isto, ambos tinham vivido relações conflituosas com os progenitores, passado por experiências amorosas que os haviam marcado profundamente e por isso tinham muita dificuldade em entregar-se e confiar, nunca tendo assumido uma relação de compromisso. É outro dos traços do narcisismo. Mas aí a confiança é a palavra-chave. Exatamente, confiança, palavra-chave e dificuldade em assumir compromissos, cada vez mais, não é? Nos dias de hoje. Os dois sentiam-se atacados constantemente. Tinham uma noção idealizada do amor, tal como nós conversámos há pouco, e precisavam de se sentir mutuamente reconhecidos. As discussões repetiram-se ao longo da relação. A violência verbal e psicológica era cada vez mais intensa, até o dia em que ambos perderam o controle emocional e se agrediram fisicamente. Separaram-se, estiveram com outras pessoas, voltaram a juntar-se, a agredir-se, a separar-se e pediram ajuda para perceber o que realmente se passava com eles. Ou seja, eles não tinham consciência exatamente daquilo de que sofriam. Exatamente. Basicamente. Tínhamos aqui duas pessoas com traços profundos de narcisismo e que não sabiam porque é que isto estava a acontecer. Por isso é que não se anulavam um ao outro. Chocavam-se. Chocavam muito, porque quando dois narcisistas se encontram, tentam dominar-se um ao outro, não é? Tentam inferiorizar-se um ao outro, tentam assumir o controle e a relação passa de ser uma relação amorosa para uma relação de guerra, de tortura psicológica. E eles não sabem o que é que está a acontecer. Mas esse comportamento poderá ser através de palavras menos agradáveis, de comentários jocosos, exato, de insinuações, observações maldosas. Exatamente, e muitas insinuações subreptícias, maldade mesmo, muitas vezes nestas relações, um jogo de ataque contra ataque. Sentem-se os dois muito ameaçados um pelo outro. Normalmente o narcisista nem sequer procura outro narcisista, mas acontece, sabe? Normalmente o narcisista... Às vezes o amor, a gente não tem nada escrito na testa, porque o narcisista procura pessoas, normalmente pessoas muito bondosas, generosas. Frágeis emocionalmente, exatamente. Pessoas que gostam de ajudar os outros e que viram a sua vida ao contrário, ou virem-se pernas para o ar para ajudar as outras pessoas. Pessoas que têm ilusões, lá está, e muitas expectativas cor-de-rosa. Fantasias, exatamente, que acreditam em milagres. E, normalmente, o que acontece é que eles procuram este tipo de pessoas, mas também procuram outro tipo de pessoas. E quais são? São pessoas, se conseguirem juntar estas características que eu acabei de dizer, a pessoas que tenham sucesso, que tenham algum poder, que tenham dinheiro, que tenham fama, que tenham algum dom especial, eles juntam. E porquê? Porque a maioria deles vive por interesse. As relações são iniciadas por interesse. Eles procuram muitas vezes características nas outras pessoas que eles próprios não têm. E que usurpam, como se usurpassem essas características. Eles gostam de se fazer acompanhar por personalidades conhecidas, por exemplo, não é? Gostam muito, porque ao usurpar essas características, eles sentem-se poderosos. E dizem que são amigos delas e nunca os viram, se calhar, a vida. E nunca os viram, exatamente. Dizem que são amigas, aproveitam-se, muitos deles aproveitam-se. Eu já tenho acompanhado muitos casos, mas daí às burlas é um passo também, não é? Logo a seguir,
logo a seguir começam a pedir dinheiro, começam a pedir objetos, começam a dizer que têm dificuldades, e lá está, uma pessoa que tenha esta vida assim mais, eventualmente, de um nível social mais elevado, e que tenha alguns contactos ou conhecimentos, eles imediatamente, pouco tempo depois, eles começam a pedir coisas. Podias-me ajudar, podias fazer, podias acontecer, e então aí desconfio logo, porque não vai mudar. É assim, narcisista... Antes, pelo contrário, é piorar. Pelo contrário, exatamente. Pode agravar-se, e eu já acompanhei várias situações bem graves relativamente à presença de narcisistas na vida das pessoas, não é? Muito, muito, principalmente em relações amorosas. E nas questões do trabalho, pode-se confundir este egocentrismo com bullying profissional? Pode. Lá está, é a dúvida acerca da nossa percepção. É difícil nós acreditarmos que aquela pessoa nos está a fazer mal. Mas depois, por exemplo, é a nossa imensa. Palavra perante a palavra do chefe. Exatamente. E é muito difícil. É como o assédio sexual também. É provar depois que realmente somos vítimas. Porquê? Porque as vítimas são eles. Eles recorrem à vitimização constantemente. Estamos a falar, por exemplo, de um caso que começou nos Estados Unidos, e penso que o exemplo espalhou-se um pouco por todo o mundo, que é do Harvey Weinstein, o produtor norte-americano, que há um ano atrás, um ano e pico, era um senhor todo poderoso da indústria cinematográfica norte-americana e que hoje caiu em desgraça. Mas porquê? Porque houve um grupo de atrizes, pelos mais variados motivos, não só a sério, resolveram denunciar. A denúncia aqui dá algum resultado ou deverá ser um caminho a seguir? Sim, parece-me que sim. Agora, o que está em causa, a pessoa tem sempre muito receio, muito medo. Numa relação de trabalho, medo de perder o emprego. E não se encontra um emprego de um momento para o outro, não é? Com estalar de dedos. Todos nós temos compromissos e muitas vezes é a própria sobrevivência que está em risco. Numa relação amorosa, muitas vezes a pessoa também me diz, eu ouço isto tantas vezes, Germano. Eu gosto muito desta pessoa. E qualquer outra pessoa diz assim, mas como é que é possível gostar de uma pessoa que lhe faz mal? Muitas vezes estas pessoas não têm recursos para sair destas relações. Mas é do género, quanto mais me bates, mais gosto de ti? Olha, às vezes parece. Eu não quero acreditar que seja, mas às vezes parece mesmo. Estas pessoas não têm recursos para sair sozinhas destas relações. Precisam, efetivamente, de ajuda. E não é de um momento para o outro. Eu ainda ontem estava na Feira do Livro. Eu estive lá algumas horas na Feira do Livro. Estamos a gravar nesta altura em que a Feira do Livro está neste momento patente em Lisboa. Ainda vou lá dar um salto outra vez, em princípio. E para assinar livros. E para assinar livros, foi o que eu estive ontem a fazer, exatamente, para assinar livros. E estive com uma pessoa que me dizia que teve 5 anos para conseguir sair de uma relação destas. Portanto, cria-se uma dependência emocional muito grande. A pessoa duvida que possa viver sem aquela pessoa. /económica? Também. Apesar de hoje a dependência económica é mais ténue, não é? As mulheres ainda ganham menos que os homens, mas é mais ténue. Mas dá a ideia, Margarida, que a dependência emocional será mais fácil de solucionar. A emocional? Sim. Muito mais difícil. Pois, exatamente, é exatamente o contrário. muito mais difícil. Ela dizia-me, eu tive 5 anos, eu não sabia a quem pedir ajuda, eu não sabia o que é que estava a viver. Foi um livro que lhe abriu os olhos. É incrível. As pessoas à volta dela, os familiares, os amigos... Muitas vezes as pessoas escondem. Em casa, dentro de casa. Dentro de casa, como é que é? Entre marido e mulher não metas a colher. Sim. Essas pessoas dentro de casa são ainda? Uma pessoa, pois não me parece que faça. No caso de violência doméstica, então, não me parece que faça sentido nenhum. As pessoas muitas vezes escondem porque têm vergonha, sabe? Têm vergonha de contar que estão a ser vítimas de violência especialmente psicológica, não só também física, não é? Porque há muita violência no nosso país e cada vez parece existir mais, mas a violência verbal, violência psicológica, as pessoas têm muita vergonha de contar, mesmo a amigos mais próximos. E de assumir, exatamente. E depois pensam, como é que eu vou resolver esta situação? E muitas vezes silenciam estas situações e pensam ainda que as pessoas vão mudar. Mas isso é uma bola de neve. Que é possível mudar e que é possível darem mais amor. E aqui está o grande perigo, não é? É amar mais, eu vou-lhe dar mais amor, ele vai mudar. E já iniciam as relações.
Passado uma semana ou duas, apercebem-se de alguns destes traços, de qualquer coisa que não bate certo, porque a nossa intuição diz-nos imenso, não é? Dá-nos um manancial de informação imensa, mas duvidam da sua percepção, da sua intuição e, mesmo assim, continuam, para não ficar sozinhas. Porque já não, há muitas pessoas que têm muita dificuldade em estar sós, porque receiam nunca mais ser amadas, receiam nunca mais casar, receiam não ter filhos. Ou então receiam que o próximo relacionamento seja igual ao anterior. Também. Hoje em dia existem tantos medos, tantos receios de iniciar uma relação. Eu ainda outro dia estava a conversar com uma amiga minha e estávamos exatamente a falar sobre, antes, aqui há uns anos atrás, há 30 anos atrás, ou eventualmente, sim, há 30 e tal anos atrás, conhecíamos alguém, encantávamos, saíamos uma ou duas vezes, ou três, começávamos a namorar, pedíamos em namoro, certo? Tínhamos uma perspectiva de relação completamente... As pessoas não tinham medo de assumir uma relação e investiam nessa relação, comprometiam-se nessa relação, confiavam. Hoje em dia, confiar, tão difícil, não é? Eu ouço as pessoas a dizer-me, eu não consigo confiar. Então, e a primeira contrariedade saem do barco. Saem do barco, exatamente. Por isso é que nós vemos... sobretudo entre, pelo menos, pessoas publicamente conhecidas, e estamos apenas a falar nelas porque são publicamente conhecidas, que casamentos que duram 7, 8 meses. Menos até. Menos até. Por vezes, menos até. Não estão dispostas a fazer cedências, não Nem é? sacrifícios. Sacrifícios, a aceitarem-se mutuamente. Isto tem muito a ver com a aceitação do outro. Não estão dispostas a isso. Portanto, vivem um momento idílico de paixão e de grande atração, não é? De repente, sentem-se enganadas. Isto é muito típico do narcisista. É viver essa intensidade como se fosse um fogo de artifício e de repente acaba. Mas isso é um fogo-fato. Exatamente, isso não é amor. Não, isso é outra coisa. Exatamente. Margarida, o que é que leva uma pessoa a ser narcisista ou egocêntrica? Primeiro, não tem consciência disso. Segundo vários estudos, segundo vários autores, a origem está na infância. Estamos a falar de medos? Não, estamos a falar de afetos. Ou falta de? Falta de afetos, exatamente. Normalmente, e eu tenho ao longo dos anos tentando pesquisar e tentando perceber, aprofundar com os casais que acompanho, quando os vejo a discutir muito um com o outro, ou um muito sofrido e o outro sempre com a tendência de criticar e de inferiorizar, eu tenho tentado descobrir o que é que se passou nas infâncias daquelas duas pessoas. Desenterrar o passado. Exatamente. E ao longo dos anos tem-se confirmado sempre. Normalmente, ou um, ou o outro, ou os dois, tiveram falta de afeto, de atenção. Nós muitas vezes vemos entrevistas de atores, sobretudo atores, atrizes muito conhecidos, em que dizem, o meu pai era muito distante, nunca foi ver as minhas peças, ou então via-os às escondidas, e nunca demonstrou carinho por mim. Mas no fundo lá gostava à sua maneira. Mas não se sentiram gostadas, não se sentiram Isso é muito amadas. Muito importante. Vai refletir para o resto da vida. Sim, vai marcar. Eu estou convicta que sim, que vai marcar para o resto da vida. Uma criança tem muito amor para dar. E se esse amor não é visto, ela pensa que não é ninguém. Pode pensar, porque são os pais que nos fazem... São os seres mais importantes da vida do moldam a nossa imagem. Exatamente, aquilo que pensamos acerca de nós. E então, se esse amor não é visto e também não é sentido, se não é recebido, se não são valorizados, elogiados, se eventualmente não os veem, sentem indiferença, se sentem invisíveis aos olhos dos pais, estas crianças vão passar pela vida e vão sempre à procura desse amor. De dar esse amor, mas especialmente de receber esse amor que nunca tiveram. Até porque fantasiam muito em relação aos próprios pais. Muito, exatamente. E então, cada companheiro que encontram, que conhecem, pode ser que seja o tal. Eu ouço muitas pessoas dizer a metade, a alma gêmea, o tal, o certo. E é exatamente isto
que andam à procura. Nenhum companheiro, e depois de perceberem que nenhum companheiro lhes vai dar esse amor, porque amor maternal e amor de mãe e de pai só Não, existe um. sim, não são replicáveis. O companheiro nunca lhe poderá dar este amor. Até porque o marido não é o pai. Exatamente. E a aceitação e a valorização. E há muitos casais que se veem como veem o outro como mãe ou como pai. Não é? Substitutos. O que acontece? Substitutos. Erro. Erro total. Porque se alguém é namorado ou companheiro e faz de mãe ou faz de pai, logo a seguir o outro vai à procura de um namorado ou de uma namorada. Porque tem a mãe ou o pai em casa. Portanto, é isto que então vai procurar acontece. Lá fora o que não encontra em casa? Exatamente. Eles desiludem-se muito rapidamente. Porquê? Porque têm esta ilusão de que o companheiro vai ser aquilo e vai dar tudo aquilo que a mãe e o pai não lhe deram na altura. Portanto, e quando começa a perceber que aquela pessoa não lhe vai dar, que não vai ser igual, que não está a corresponder às suas exigências, não é? De perfeição. Porque o narcisista busca a perfeição. Mas isso é derrocada, quando ele não encontra, é derrocada de todas as ilusões. Exatamente. Sente-se enganado. Em vez de se interrogar e pensar, afinal, será que isto existe? Será que eu estou à procura daquilo que realmente existe? Não. Ele pensa que o outro o enganou. E então começa a criticar. E se calhar há uma coisa, Margarida, que os casais muitas vezes não fazem. É falar um com o outro. Sim. Grande dificuldade em ouvir. O narcisista tem uma espécie de um bloqueio em ouvir as outras pessoas. Não lhe interessa ouvir. Não lhe interessa os sentimentos, aquilo que o outro está a sentir naquele momento. As emoções. Eu acompanho casais em que eu lhes peço para repetir aquilo que o outro disse e em que ou os dois, porque têm traços profundos de narcisismo, ou apenas um só, não conseguem repetir aquilo que o outro acabou de dizer. É inacreditável. É o bloqueio. Por várias vezes. É o bloqueio, é a falta de empatia, é a indiferença total. E a sociedade atual promove esse tipo de Parece-me que sim, cada vez mais. Cada vez mais individualismo, egocentrismo, egoísmo, cada vez mais descartabilidade, tudo é substituível. Mas não é o salve-se quem puder? Eu quero acreditar que não, Germano. Eu quero acreditar que não. Mas às vezes até parece que sim, não é? Mas eu faço esta pergunta... A nível emocional e sentimental. E de trabalho, porque a competição e a concorrência é de tal forma feroz que se nós dermos o flanco, alguém vai ocupar o nosso lugar. Temos que ser fortes, temos que ser imbatíveis, temos que ser poderosos. Mas temos que ser honestos. Temos que ser humanos, não somos máquinas, certo? O chamado, por exemplo, o puxar dos galões é um sinal de egocentrismo? É um sinal de narcisismo. Uma pessoa que tem muita necessidade de estar constantemente a dizer eu tenho uma licenciatura, eu tenho um diploma, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu faço viagens, eu e mais eu. Normalmente é uma pessoa que tem traços de narcisismo. É como a idade é um posto. Isso é verdade ou não? Não acredito. Eu conheço pessoas com 50, 60 anos e que não estão em cima de posto nenhum, não têm posto nenhum porque são muito infantis e nunca passaram ali da adolescência. E é uma característica também deles? Também. Exatamente. É uma característica. Parecem bebés grandes. Não se responsabilizam, não assumem compromissos, os outros são responsáveis. Isso num casamento é ótimo, não é? Exato. Não, é ótimo. Eu estou a ironizar, naturalmente. Exato. Não, é uma tortura mesmo, psicológica, total. Porque as pessoas muitas vezes, normalmente as mulheres, acreditam muito e esperam muito, não é? Ficam ansiosas, alguns homens também, a pensar que não, ele vai-me dar aquilo que eu quero. E o tempo vai passando. E quando isso não corresponde à realidade? Criam-se desilusões muito grandes, não é? E as pessoas sofrem muito. A linguagem paradoxal dos narcisistas é também um traço a que deve estar atento. Ou seja, dizem, por exemplo, eu gosto muito de ti, mas eu agora não quero nenhum compromisso. E vão continuando a alimentar, aparecem, desaparecem, telefonam e depois estão 3 ou 4 dias sem telefonar, enviam uma mensagem
Raramente perguntam se estão bem, se as outras pessoas estão bem ou como é que se sentem. Falam sobretudo deles. Este livro tem também muitos, aqui uma parte em que tem muitas afirmações, SMS e e-mails de narcisistas. Como, por exemplo, isto no mundo do trabalho, ouve-se, por vezes, há pessoas que ouvem: o que fizeste é lixo, só dizes asneiras, cala-te imediatamente, senão ninguém é melhor do que eu, não vais ser ninguém sem mim. Dependência. Que falta de jeito tu tens, sem mim não és nada ainda não percebeste, por tua causa a minha vida é o que é, culpabilização, não é? Não é nada disso que estás para aí a dizer, não sabes nada. Por exemplo, a culpabilização e a vitimização também andam de mãos dadas. Mãos dadas. Exato. O que dizes não me interessa para nada, o que tens dentro da cabeça. Pronto. Isto a nível de todas as relações. Eu uma vez, por exemplo, conheci alguém que ao final de uma conversa de algumas horas, e estava rodeada de pessoas, ouvi esta frase: eu sou indestrutível. O Titanic também era. Exatamente. E chegou onde chegou. Alguém que tem necessidade de dizer isto é alguém muito fragilizado, muito doente a nível Margarida, mental. é como aquela história, os bons produtos não precisam de publicidade. De todo que não. E as pessoas que sabem quem são e qual o seu valor também não necessitam de estar constantemente a dizer quem são e o que fazem e o que têm ou o que deixam de ter. E passaram uma noite ótima e um fim de semana formidável, não é? Exato. O grande perigo, peço desculpas, Germano, e a mensagem que eu quero deixar aqui é exatamente esta: não coloque a sua autoestima e o seu valor nas mãos de outras pessoas. Ou seja, como dizem os brasileiros, não entregue os pontos. Não entregue os pontos. É exatamente isso. Pense pela sua cabeça, confie em si, acredite em si, nos seus valores, nos seus princípios, nas suas convicções, naquilo que no seu poder de argumentação. Exatamente. E interrogue. E questione-se muito. Exato. Uma última questão. Esta doença tem cura? Porque estamos a falar de uma doença. Repare, se as pessoas pedirem ajuda, pode ser que sim, pode ser que se alterem comportamentos, atitudes, porque elas no fundo sofrem muito, são crianças feridas, tal como eu digo no livro, são crianças que têm muitas feridas e que não sabem o que é que está a acontecer com elas. Se pedirem ajuda a nível da psicanálise ou psicoterapêutico, eu acredito que sim, que é possível. Só que é muito difícil. Desde que consigam pedirem ajuda. Primeiro é isso e depois verbalizar aquilo que sentem. Exatamente. Verbalizar emoções e sentimentos, existe uma dificuldade muito grande. Porquê? Porque se sentem vencidos, porque se sentem perdedores. Eles têm uma necessidade constante de provar que são alguém, de ter poder. Para quê? Para sentirem que existem. Estão constantemente neste frenesim de provar: eu sou bom, eu existo, olha para mim, não é? E sofrem muito com isto, não sabem o que é que está a acontecer dentro deles. E então, se pedirem ajuda, sim, sem dúvida nenhuma, parece-me que é esse o caminho. E o primeiro caminho, o primeiro passo é ler O Perigo de Duas Caras, porque seguramente se muita gente que nos está a ouvir e a ver se sentiu identificado com muitas das coisas que dissemos aqui, este livro é exatamente uma boa ajuda, um primeiro passo para que as coisas se solucionem e para que não voltem a repetir-se, porque uma pessoa que comete duas vezes o mesmo erro ou é tonta ou então acontece que é um bocadinho de falta de inteligência por vezes, não sei. Germano, a pessoa não tem muitas vezes a percepção da gravidade da situação e do risco que está a correr em termos de saúde mental e também física, porque todas estas situações se somatizam, não é? Muitas vezes aparece uma dor nas costas, aparece um bater de coração mais rápido,
problemas de vária ordem, dores de cabeça, insónias, etc. E, no fundo, o que lá está é este conflito interno entre será que é ele que tem razão, será que sou eu, o que é que eu faço, o que é que eu posso, eventualmente, a quem posso pedir ajuda, com quem posso conversar. Um conflito muito grande que vai desgastando brutalmente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Margarida Vites, muito obrigado por aqui ter estado mais Obrigada, uma vez eu. e até à próxima, Muito com este obrigada, ou outros Germano. temas. Até à próxima. Sim, com todo o gosto. Obrigada mesmo. É um Nada. prazer conversar consigo.